mataram o Risadinha. Eles não deviam ter matado o Risadinha. A gente começa o Cinema de Peso com uma das frases mais icônicas do cinema brucutu dos anos 80, que é do filme Desejo de Matar 3, com o nosso querido charleira, Charles Bronson. Não fizeram minha, só fiz pro lado. Então, mas antes a gente entrar no bairro que era Boca Brava, lá que era o Sutton e Belmont, lá em Nova York, que não existe, né? Nós vamos primeiro falar com o Chico Isidro aqui, que vai dizer o que tem que fazer para se inscrever no Cinema de Peso. Pessoal, é fácil, é simples. É se inscrever no canal, né? É dar o like, assinar o sininho. Óbvio, né? Comentar, compartilhar. E a gente agradece muito a participação do nosso querido espectador, né? Espectador, né? Telespectador, tem alguns que falam, mas tudo bem. Mas vamos voltar para o Desejo de Matar, só que antes de a gente entrar naquela Nova York dos anos 1980, os nossos apoiadores vão aparecer no ar em 2 segundos. Cervejaria Pullman, Avenida Copacabana 745, de terças a sábados, das 17h30 às 23h30. Ampola Estúdio. Cachaças Coral Brasil. 6 sabores de cachaça artesanal. Você encontra a Cachaça Coral Brasil na Cachaçaria do Mercado Público. Lau Center Óptica. 4 lojas para você. Shopping Passeio, Rua dos Andradas, Viva Open Mall e Pátio 24 horas. Ceará Barbershop. Eikon Imagens Aéreas. Luxor Conceitos, Shopping Passeio, Zona Sul de Porto Alegre. Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga, 8049. Hoje nós vamos falar sobre Desejo de Matar 3, então, Criba, tu prefere Desejo de Matar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5? Ou 12? O que saiu semana passada, o 128? O do Bruce Willis aqui. O do Bruce Willis, que ele é um médico e vez o arquiteto. Cara, o 1 é muito bom, mas o 3 é o clássico. O 3 não, o 3 Eu não sei se vocês concordam comigo. O 3 é o clássico dos anos, assim, bizarro dos anos... Porque era a época do cinema brucutu dos anos 80, né? Stallone, Schwarzenegger, Charles Bronson podia perder o fim da história, né? Depois o Bruce Willis entraria quase no finalzinho da década. Mas já era um brucutu diferente, que até Isso, tinha Duro de Matar, que era um brucutu diferente. Que até ali era um brucutu sem alma, praticamente, Isso. né? Mas tu sabe, só antes de começar a sangrar esse filme, a tradução do filme é errada, né? A tradução do filme Death Wish. Death Wish é desejo de morte. É desejo de morte. Kill Wish seria desejo de matar. É isso aí. Desejo de morte, que ele queria literalmente acabar com as baratas do crime, né? Porque o que acontece? No primeiro filme, a gente vai rapidinho pro primeiro filme. Claro. Ele perde a mulher, né? Assassinada. E ele resolve. Não tem mais nada pra fazer da vida. Então, a filha dele fica catatônica, porque estuprada, né? Estuprada. Então ele resolve sair. Ele quem, Chico? Qual é o nome dele? Charles Brutinsky. Ou Charles Bronson. O Paul Kersey. Paul Kersey, né, o arquiteto. Né? E ele sai assim, ó. Eu vou matar e foda-se se eu morrer, né? Porque ele não tem mais sentido de viver, né? Mas é que tá, acho que a grande sacada do primeiro filme, o diretor é o Michael Winner, ele fez o 1, 2 e o 3. Isso. Ele fez mais de 12 filmes com o Charles Bronson dos anos 70 até início dos anos 90. E o Michael Winner, a sacada exatamente era essa, ele começou a ter prazer, né, de limpar a cidade. Nova York dos anos 70 até meados dos 80 era uma cidade muito complicada, né? Era abandonada, né? Até o Juliano. Já falamos isso aqui no Guerreiros da Noite, né? Sim, Warriors e tal. E, tipo, e os filmes, geralmente, tem muita gente que não ia pra Nova York porque é a cidade do crime, literalmente. Da droga. Trem, o Central Park. Dava pra dizer mesmo. Estupros. A ilha, Manhattan, era quase uma ilha de segurança, entre aspas, perto de Harlem. Claro, Bronx, e Brooklyn também. Brooklyn, né? Brooklyn era muito complicado também. Era uma coisa assim...
pré-Juliane, né? Foi Sim, Isso, que foi o cara que resolveu limpar. Era a terra de ninguém, praticamente. Não, com certeza. E nessas bairros mais longe de Manhattan era cada vez pior, né? E no caso, e no 2, né? O que no 2 ele faz? No 2, ele mudou de cidade, ele fez passou o terror em Nova York, ele vai pra Los Angeles. Sim. Ele abriu a firma dele em Los Angeles, tá com uma namorada nova, uma repórter, a Jill Ireland. E ele viu a filha dele que tá ela provavelmente assim, ela tá quase um vegetal, né? Na verdade, não é um vegetal, mas ela tá traumatizada. Traumatizada pelo estupro. Apanhou estupro. também, né? Isso. Sofreu, né? E no segundo, como a gente já falou do terceiro, no segundo, uns punks, né? Os punks atacam e assaltam ele quando ele tá passando com a filha, com a namorada num parque. E roubam a carteira dele. Só que ele reage e agride um dos agressores. E o cara resolve, só que ele pega a carteira dele, sabe onde ele mora, e vão até a casa e matam a empregada, a empregada hispânica, e raptam a filha dele e estupram a filha dele, que se mata. E aí ele resolve, não vai ficar assim. Aí ele sai tocando terror, ele tinha matado 8 em Nova York, ele mata mais 8. Mais 8. Mais 8. Tanto é que, na verdade, ele realmente o desejo de matar dele começa no 3, né? O desejo de verdade de Isso, matar. Porque... Aí tipo... Depois eu vou fazer uma estatística das mortes dele, mas depois... Só que assim, a polícia tá assim, e Los Angeles também mostrado mais ou menos como Nova York, uma cidade também sem lei, né? Uma cidade perdida. E a polícia meio que a coberta também. Sabe quem ele é, mas meio que, deixa ele... Claro, total. Deixa ele fazer o nosso trabalho sujo. E ele termina o serviço e ele volta para Nova York. Aí é o ponto de partida pro 3. Pro 3, na verdade, pra tentar entender, o Chico já mais ou menos falou, pra tentar entender o desejo de matar 3, a gente tem que voltar pra 1985, né, que era Reagan, que tava naquela fase assim, tipo, a América forte e tal, né, América belicosa, né. E daí o que acontece, nós temos um quarteto de filmes que são fantásticos, que representam muito bem essa ideia. E com os 4 ídolos, né, ídolos da época, né? Chuck Norris fez Invasão dos Estados Unidos, que é um dos filmes mais bizarros da história, mas que é engraçado. Foi aquele que o cara tinha aqui em Nova York, Fuga de Nova York. Esse é um pouquinho... Esse é de 81. Mas já é uma outra coisa, uma distopia, assim, uma coisa distopia, tal, né? Terra de ninguém, né? Caiu o avião do presidente. Kurt Russell, né? Kurt Russell, Donald Pleasence, assim, que é o... 81 isso aí. É do John Carpenter, né? E daí outro filme desse quarteto espetacular de filmes brucutu é o Rambo 2, né? Obviamente. Porque o Rambo 1 nós já falamos aqui, e é um filmaço, assim, tipo, é um filme que tem uma carga sentimental e psicológica muito forte. O 2 não, o 2 simplesmente é uma matança, ele volta pra Vietnã e acaba empilhando corpos. Ele vai salvar o comandante dele. E virou um baita sucesso no Rambo 2. Vocês viram no cinema o Rambo 2, não? Eu não vi. Eu não vi no cinema, o 2 eu vi. E depois o outro que é o... Só pra relembrar, assim, ó, o Rambo 1, sabe, assim, naquela época, os cinemas eles reprisavam. Quando um filme ia estrear, uma sequência... sim, isso fazia. É verdade. Aí que aconteceu, eu não tinha visto o Rambo 1 na época, 82. Como me passou batido aqui. Aí eu fui ver o Rambo 2, isso é o Rambo 2, tá? Naquela época, os filmes estreavam na sexta-feira. Então, do Imperial. Então, toda semana anterior foi pro Rambo 1. Pra fazer Isso, fazer. Porque na época não existia o videocassete. Por isso que diz, mas era só porque tinha grana, né? Não, mas 84 quase ninguém tinha. 85 isso. 85. Ele já tinha. Ele era rico. Não, rico. Meu pai era metido, meu pai era professor Pardal da eletrônica. Videoclube e Meu tal. pai comprou um videocassete seminovo do Renato Pereira. Desculpa. Não, aí eu vi o Rambo 1 uma semana antes de ser o Rambo 2, né? No Imperial, assim como eu vi o Desejo de Matar 3 no Imperial, que era o cinema onde passavam os filmes brucutus, né? E o quarto brucutu que vocês viram onde, que talvez é o supra-sumo do brucutu, Comando para Matar, com o nosso querido Arnold Schwarzenegger, né? Esse uma das 100 frases do
do cinema no mundo. Lembra quando eu disse que eu ia matar você por último? Por último. Ele mata, Pois então, ele mata o líder dos Warriors. Então, né? Esses 4 filmes foram... Aí. Daí o que aconteceu? O Michael Winner, ele queria... Eu queria falar uma coisa, eu cortei. Não, eu só ia falar rapidinho que agora, essa coisa de trazer o filme pra esquentar a estreia, o Avatar tá fazendo, o James Cameron fez com 1 pro 2, agora do 2 pro 3 tá fazendo. Alguns filmes também estão fazendo também de alguma coisa. Só que daí voltando essa parceria Michael Winner e Charles Bronson, cara, a gente, quando o Chico falou há pouco, a gente não pode ficar pra trás. Nós vamos voltar e nós vamos voltar com tudo. E vamos em chumbo grosso. E quem estava por trás desse filme? Obviamente que havia Dinamite Pura, a Canon, né? Canon. Dos irmãos Globos. Fez todos aqueles abacaxis maravilhosos da América Video que nós vimos, né? Com a capa azul com os bandeiras dos Estados Unidos em cima e uma águia, né? Os maiores lavadores de dinheiro do e daí cinema americano. a Canon, ou seja, a Canon deu total liberdade. Façam, matem quem vocês quiserem, explodam o que você quiser. Politicamente correto, vai pra puta que pariu. E daí fizeram um dos melhores clássicos que dava na sessão da tarde. Hoje em dia não pode dar, mas dava. Não, ele passava de noite. Acho que Não, já deve não, de tarde não. De tarde não passava. Nos anos 80, Passava de noite. Passava a sessão das 10. Não, é das 10 certamente, né? Passava a sessão das 10. Só que se bobear até podia ter sido cortado alguma coisa. Não, né? na sessão da tarde não me lembro, que não passava. É porque passava coisa mais. Até, tipo, o Festiac até passava. Sim, passava os comédias mais leves, mas. Não era de noite, é verdade. Era de noite. O Comando pra Matar também. Mas todos esses filmes marcaram. O Comando para Matar, eu vi com uma amiga minha, Adriana, a gente viu num verão de 86, lá no Imperial também. O Desejo de Matar 3, né, seria a volta do Paul Kersey para Nova York, né? Isso. E ele vai visitar um amigo dele. E também, depois tem uma questão de etarismo no filme, assim, tipo, de preconceito, porque tem muitos idosos no filme, né? E ele defende os idosos, parece uma guerra dos idosos contra os jovens, né? E um monte de punk, né? Todo esse visual punk é incrível. Isso, os caras eles tinham os moicaninhos, as roupas assim, apertadas e com muito preto. Um símbolo, assim. Aqueles... Calça de brinha até o umbigo. Calça de brinha até o umbigo. Isso, a bota. E sempre pintados, né, e tal, isso, né? selvagens. E daí o bacana é que... Isso é baseado, sabe o quê? Esses punks no Mad Max 79. Pois é, né? Era uma distopia que no futuro que não tinha acontecido, e os caras botaram tudo pra Nova York, né? Nos anos 70, principalmente Warriors, já falava isso aí, né? Isso. Daí a volta do Paul Kersey, ele tem que buscar um amigo dele que foi colega dele na Guerra da Coreia, né? E outra coisa, o Paul Kersey, ele na verdade era um pacifista. Antes de pegar, ele odiava armas. Ele era contra as guerras, contra qualquer coisa. Esse era um contraponto legal do primeiro filme. Ele era um cara que odiava. Ele não tinha esse desejo de matar. Ele foi na guerra porque foi obrigado, né? Ele não tinha desejo de morrer. Ele não tinha aquela coisa do americano, assim, que ia ter uma arma e que ia matar todo mundo, assim, né? Americano, não, alguns americanos e tal. Daí ele é diferente. Até no filme ele fala isso aí, vamos né? falar que é um cara azarado, né? Um chama problema, né, cara? Total. Onde ele vai, eu não queria ser amigo dele, né? Tu vê, em 5, 10 minutos o amigo dele já é morto no filme. Que ele vai visitar um amigo dele, daí chega a gangue, chega lá e acaba com o cara, o risadinha. Não basta deixar a filha catatônica no outro filme, estupro e mata a mulher, cara. Não, as duas, a mulher morre, a namorada morre. Não, nenhuma pessoa pode se relacionar com ele. Não, sabe, o melhor amigo que chamou ele pra passar uns dias com ele morreu, né? Só que ele herdou a casa dele e alguns brinquedinhos que depois ele vai usar, né? Uns brinquedinhos bons. Não, mas o clichê dos caras naquele bairro decrépito de Nova York, né? No filme, na verdade, ele não existe. Não existe, claro. É um bairro que não existe. Mas é muito inspirado no Brooklyn, no Bronx. No Bronx. Bronx era o pior bairro. Era muito complicado também. Porque misturava judeus com latinos e negros. E negros e tal. Daí, só que... Era um bairro multirracial. Eles botaram que era Sutter e Belmont, uma coisa assim. Até existe essas ruas, só que não é bem... E assim, mas assim, os punks, os vilões, são verdadeiros marginais, né? Eles assaltam ao luz do dia. Roubam os velhinhos. Espancam as crianças. Derrubam os velhos. Roubam as compras dos velhos. Sacaneiam todo mundo. Tiram sarro, humilham, né? Isso, Enfrenta os tiras. Jogam pedras nos tiras, exatamente. Isso, Vamos pra falar essa palavra tiras. Os tiras. Eu tava esperando os tiras, né? os tiras. Só que o Paul Kersey chegou lá e o amigo dele foi morto, daí o que acontece? Ele é acusado. Ele é acusado, porque na hora que o cara morre, fala a última palavra de filme, né? Sempre o cara vai falar a última palavra, cuida das minhas coisas, daí ele morre, né? Daí não dá pra tempo, e um minuto depois ele dizer por isso, não foi ele, ele ia escapar, mas ele tinha que ser preso. É engraçado, o clichê que a Bruce veio direto do apartamento. Tal. Chegou. Direto naquele apartamento, né, e tal, né? Nem perguntou, já foi prendendo. Não.
E ele chegou, prendeu o cara, só que daí tinham lá, como é que é o nome daquele coadjuvante que é o careca, aquele que fez um monte de filme, cara? Martin Balsam. Não, Martin Balsam é o velho. O Ah, careca o- que é o da polícia, que tava em... até acho que eu não tenho o nome do Pensa cara, lá, eu não me lembrar aqui. é o cara. Schreiker, né? Schreiker, que é o Ed Lauter. Ed Lauter fez um monte de Lauter. filmes nos anos 70, ele fez, 70, 80 era um coadjuvante dos primeiros. Daí quando ele é preso, na verdade ele tem um pouco de raiva do cara, né? Só que daí, casualmente, ele encontra o chefe da gangue na cadeia e dá uma monte de porrada no cara. Jura, no cara de 60 anos, não tô respeito, nada contra, não é etarismo, tá, gente? Mas aquele cara era era um psicopata, Psicopata, né, cara? os olhos dele, os olhos Porque o sempre... Charles Bronson com uma arma faz qualquer coisa, mas ali na mão dele numa cadeia, né, cara? Sei lá, né? Fora que ele pega um gordinho e joga bota o pescoço dele no meio das grades e tal, né? O Charles Bronson, na época, ele anda com as pernas... Perdeu o cavalo, né? Não. As Sim, ele andava muito arqueadas, naqueles filmes do Sérgio Leone, né? e Isso, tal, né? O Charles Bronson é um cara... Ele tem origem o quê? Cherokee? Não, ele é russo. Ele não é Mongol, um Apache, né? velho. Mongol, parece. Não, Eu achei que ele o era Charles um Bronson, Apache, ele é Brutinsky, o sobrenome dele. Ele é um judeu russo, cara. É que ele fez muitos Achei filmes que ele era de Charles, faroeste, né? homem da montanha. Não, ele... nevada. Não, que ele tinha... que os russos, o soviético, o nome soviético, o russo, eles têm várias etnias, né? Desde o chinês, o mongol, E podemos o dizer que indiano. Charles Bronson tá entre os atores mais feios que já surgiu na... Não, tem cara... Tem os cara pior ainda. Só que o que ele não Dani- queria... É que ele Dani tinha Trejo. o osso marcado pela varíola, né? É verdade. E na verdade ele... E ele é assim, né? Sempre Ele não era um os cara olhos, ruim. ele não abriu os olhos, sempre assim, os olhos fechados, né? Bom, então se é por isso eu Aquele sou o bigode. cara mais feio de cinema de peso, não tenho olho aberto. Eu também não abro o olho. Só o Chico que eu tenho olhos abertos. O maior Mas o chinês. ouvido não, o que adianta? Pois é, que eu tô com as imitações. Vocês viram só? Isso é bullying. É. Mas daí o Pouquense é preso, daí dá umas biabas no chefe lá, é marcado pelo cara, e aquele cara, pô, se marcar pelo cara era uma sentença de morte, né, praticamente, né. Só que o delegado lá, que é um bato no picareta, ele chega, cara, tu tem livre-arbítrio pra tu chegar naquele bairro e tu queimar quem tu quiser. Vai ser o vigilante, a polícia só fez vista grossa, só contigo, tu vai ser, só que não tinha arma, né. Não te evita ser pego. E faz tudo meio que na escondido. Cara, ele tinha basicamente. um correio, cara. Ele comprou a casar pelo correio. Não, mas daí... Sim, claro, mas é que Sim, claro. os caras chegavam, ele ia no posto. Ele ia no posto, coitado, até que a mulher depois morre na frente do correio, né? Ele vai montando a arma, né? Eu digo, ele era pra ser discreto, só que tem uma hora que é muito engraçada, quando ele tá simplesmente... O filme é legal porque tem umas cenas que são clássicas, né? Ele tá jantando com o casal de judeus, eu acho, e com Isso, um amigo... Ele faz amigo de um cara que era um veterano da guerra, que era amigo do velho falecido lá, que morreu lá, que é o Martin Balsam. Esse sim é o Martin Balsam. E daí o cara simplesmente ele vai lá eles estão jantando assim na casa o casal judeu fala que tá 30 anos junto e tal, daí ele tá tomando, daí ele fica roubando o carro dele lá na rua, né? Daí Ele comprou o carro novo. só um pouquinho. Ele faz assim, ó. Ele pega, ele limpa as mãos, limpa a boca, toma um pouquinho do vinho e desce com toda a calma. Daí, ei, esse carro é meu. Daí os caras, carro dele. E pá, anúncio do dia, né? Uma Magnum 45, né? E explode onde ficou. A queima-roupa, né, cara? Mas tu sabe, né? A gente vai estar em terreno perigoso, né? Que o filme... Nós estamos tirando onda do filme. Sim, claro, mas o filme é a época do Ronald Reagan, né? Republicano, Belicoso. armamentista, né? O Moisés lá, o Charlton Heston era um dos caras da NFR. Presidente da NFR. E uma das críticas que o filme faz é que em Nova York o porte de arma era proibido, né? Isso, daí, tanto é que todos eles falam que a gente não pode ter uma arma porque se Mas defender, eu né? entendo o Charlton Heston, cara. Se ele tivesse uma metralhadora, ele matava os egípcios, não precisava dessa função de atravessar mar. Levantar a água, né? Tem isso aí, né? E não tinha sofrido das mãos do Judá. Do Messala. Do Messala. Messala, né? Dá um pitoco no cara. Deu, né? Já usava Na pistola. hora que o cara dava a escalada nele, ele virava e pá! Já usava pistola, já matava Acabou, o cara, né? né? Chamas.
na sala. Te chamava. Mas uma coisa bacana desse edifício que ele vai morar lá nesse bairro é que é uma fauna de pessoas de terceira idade, né? Isso, Tem um casal de judeus, né? Tem um cara, só o único jovem, são os porto-riquenhos, acho que é, né? Isso. Que é a Maria, né? E que tem, inclusive... Ele não tem nome. E o cara não tem nome. O cara não tem nome, É verdade, não tem ele tem nome. bigodinho, ele tem o cabelinho aquele do Way Parker Jr., Isso. dos anos 80. E a mulher, a Maria só sabe falar miércoles e tal, né? Coitada, tem uns estupros mais horríveis, assim, no cinema. É verdade, é chocante a cena do estupro. Pior do que Irreversível? Cara, é assim, é grotesco, eles, todos os caras pegando ela. O Irreversível é mais pior, assim, ó. né? Mas é que os dois filmes têm estupro, né? O 2 tem o estupro da... Mas esse, assim, ela é carregada, né? O 2 tem o estupro da filha e de uma mulher, no marido num shopping. E nesse tem essa da Maria, que os caras pegam ela e tiram a roupa. No meio da galera, assim, tá? Pega em cima dos carros. É bem. Eu tenho esse cara que dessa fauna de moradores, eu tenho o Martin Balson, que é o seu amigo dele, né? Que também é um veterano. Seu Madruga? E ele é tipo daquele cara que estão entrando na idade avançada e tem um pouco de saudade. E lembrar que há 20 anos nós dominávamos o mundo, todos respeitavam, hoje esses jovens não nos respeitam e tal. Tem todo aquele discurso moralista, né? Por isso que eu até brinco, o filme tem um lance meio etarista, né? No caso, tipo... Sim, isso Porque ele mais ou menos seria assim, se fosse um filme de comédia, seria assim, tipo, os vovôs se defendem. Dá pra acreditar? Dá. Lauro não bebe, Criba bebe. Eu nem poderia, mas né? foda-se. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias, né? Até porque Que no coisa filme... bem bom esse negócio, cara. Hã? Tô com 55 anos e agora que eu tô vendo que esse negócio é bom, cara. Vinho, Começou a beber chopp, vinho, né? começou a... Não, o cara começou a conhecer os Estou prazeres, né? apaixonado. Esse amor é tão grande. Mas não é isso que a gente tá falando é morte, não de amor. Quando é morte, Não, só falando do apartamento, do prédio da terceira idade, lá onde Jack Charles Bronson tava, porque ele também já era terceirista da terceira idade, ele tinha 64 na época, 64, né? Mas ele tava em forma, né, cara? Não, você é um homem, não, o homem se cuidava, né, meu? Mas quando eu falei, era o tipo do filme que poderia ser os vovô, um vovô da pesada. Aliás, assim, eu falei, vovô da pesada. Enfrentam os maiores gangues de Nova York. Tem um cara que costuma zoar no YouTube, costuma zoar esses atores, tipo o Steven Seagal, o Charles Bronson, o próprio Stallone, que ele só pega as ovinhas, né? Eles são tudo 60 já. Ah, sim, mas 60. daí... E aí, o que acontece? Quem se apaixona pelo o Charles Bronson no filme? Não, A advogada. Eu acho que ela era uma defensora pública, né? E ela é jovem de 30 e poucos anos e ela ia defender ele porque ele tinha sido preso meio que injustamente, né? Mas só que é engraçado, assim, que ela olhou uma vez pra ele se apaixonar por ele, cara. Isso. Assim, foi uma coisa assim, ela só olhou na delegacia, ele dela, eu preciso do teu telefone e tal, e ela ligou pra ele, ele foi atrás. E já começou pra jantar. Completamente apaixonado pelo cara e vai. E primeiro ela disse que ela não gosta do trabalho dela, mas depois ela disse que ela também é uma baita de uma fascista e gosta de matar todo mundo e tal, né? Mas aí tem umas cenas mais clássicas de romance do Charlie Bronson, vai todo feliz. Ele chega assim, ele vai no encontro, ele compra um vinho, né? Isso. É legal com a dublagem, esse filme é legal de ver com a dublagem portuguesa. O cara chega com o vinho na não. mão. O cara da loja disse que esse vinho é bom. Ele bota na mesa, né? Eu não consigo dublar. Não, tipo, em inglês esse vinho é bom. Daí tipo, ela chega... eu estou na cozinha, toda arrumada, fazendo uma comida, assim, tal, daí... Você gosta de frango dele? Frango. Frango é bom. O cara virou um mineiro. A atuação do Charles Bronson, não, a atuação também dele é maravilhosa. Não, mas é que na dublagem o cara vira mineiro. Não, tô de maravilhosa. Mas aí tu puxa todos eles, né? Tu pega o Steven Seagal. O Steven Seagal parece que foi uma foto de um produtor que o cara disse que ele faria qualquer pessoa virar um ator. Ele pegou um instrutor de jiu-jitsu. De jiu-jitsu dele e fez virar ator. Porque é muita triste. E o Charles nunca aprende. E o Steven Seagal também. O Steven Seagal fala, até a cena de romance, né? Ele fala assim, ó. Então, tá abaixo. Pegar aqueles criminosos
Ele fala muito baixinho. E o Charles, ele, tipo, nessas cenas de romance dele são muito engraçadas. Na verdade, é pra ser a camada romântica do filme, mas não, ela acaba sendo... É muito engraçado porque a gente não consegue ter... Ele não consegue passar uma uma seriedade naquele cômico, né? Uma verosimilidade. O Hermes Renato que fez uma paródia daquele Tela Class num filme do Charles Bronson, que é bem essa aí. Daí chega a mulher, Charles Bronson, ô Charles Bronson, a mulher daí, o que tu quer, mulher? Assim, tipo, eu vou ficar contigo, sabe? Era bem assim que ele falava, parecia. Né? O Charles Bronson não ri nunca, né? Não ria, e isso dá uma risadinha de canto. O beijo que ele dá, é tudo muito mal feito. Né, o beijo é tosco. Só que, na verdade, o que ele sabe fazer muito bem era amar os velhinhos, né? Daí que acontece, todo aquele bairro começa a se rebelar contra aquela gangue do Breaker, né? Porque ele é um careca que tem que é o chefe da gangue. Eles tinham uma faixa vermelha, né? uma preta com duas faixas vermelhas aqui, né? É um símbolo deles que eles criaram. E a Maria morre, né? A Maria estuprada. Não, acho até... não sei, também não precisa pegar... Isso, a Maria morre. E aí até a cena em que o médico avisa que ela morreu. Tipo, a atuação do... não, ele é patético. Eu quero... a Maria morreu. Não, deixa eu te contar um pouquinho. É que ele chega assim, o Charles Bronson liga pro hospital e o cara diz que, na verdade ela está bem, ela só machucou o braço, só quebrou o braço. Eles vão felizes lá e tal. Isso. Aí foi estuprada, assim, obviamente, né? Mas o cara vai lá, vê a mulher, daí ele chega todo feliz. E, cadê a Maria e tal? Ela morreu. E o Charles Bronson fica assim, Paul Gerson. Tá, mas ela não tinha só quebrado o braço daí. Pois é, mas ela pegou uma veia que não sei o que e tal, e ela morreu. Cara, é uma frieza. E a cara do marido. E o marido, tipo assim, ele não chora. Ele vai pro sofá, assim, ele fica assim, eu sei, praticamente a participação dele, ele meio que acaba ali, depois ele chega no final. Depois chega no final. Esse é o nome, né? Eu falo pra vocês assim, essa canastrice desse tipo de filme não era por querer, era como era feito o filme, obviamente. Era como feito, eu acho que o diretor dizia, seja mais faz assim mesmo. Vai como for. Pra quem fazer 2, 3 takes, né? Não tô dizendo que era mal feito, era o jeito que se fazia as coisas. Mas esses filmes, cara, era o tipo de filme que os velhos gostavam, cara. Sim, o filme de ação, filme de briga, né? Que tinham representado, sabe? Meu pai gostava de filme de futebol, mas esses filmes ele ficava alucinado. Jornada do herói, né, cara? Isso, do herói. E esses filmes sempre acabavam com a gente babando vingança. Sim, claro. Diferente de depois. Depois não, já teve uns filmes antes que às vezes o mal vence, né? Pra mostrar que o mundo não é perfeitinho. Não, e também outra coisa, eles fazem táticas de guerrilha naquele prédio, porque os velhinhos começam a botar assim, tipo, os caras entravam pelas janelas, eles acabam botando uma coisa que puxa uma tábua e com um prego lá na testa do cara, quebra os dentes, né? Ele começa a armar literalmente a galera, vira uma guerra do bairro contra os vagabundos, né? Do Miguelito. É um cano. Não, daí na verdade o que ele precisava? Ele precisava muito do Wide, o amigo dele que é o Wide, né? Daí o Wide, o que é o Wide? Daí o Wide recebe pelo correio a carta. Daí é uma Magnum, eu até não tenho, é 475. E ela só tem 2 balas, né? E ela é feita pra matar elefantes no safari. Ou seja, principalmente incorreto, era pra matar elefantes, hoje já nem pode, mas na época era normal, né? Pra matar em safaris. E ele recebe e ele mostra pra todo mundo. Ele só tá dando pras crianças assim, uau, que legal, uma arma. É uma arma que quase que tem que ter um bipé na frente, na ponta da arma. Isso, é tão pesado. É tão pesado que é. E daí o que acontece? Ele vai mexer com o perigo, porque tem um bandido que há pouco nós lamentamos a morte, que é o Risadinha. Risadinha é um dos maiores clássicos dos filmes de ação. É um batedor de carteira. É um cara assim que ele roubava as pessoas, ele era muito rápido, muito ágil, assim, ele era um trombadinha e roubava e dava risada, saindo. Aquele um cara de bigodinho, né? Obrigado, valeu, gente. Obrigado. Valeu, boa noite. Ele tinha um bigodinho com aquele lenço na cabeça. Daí o Charles Bronson chega assim uma noite, né? Tu quer contar a cena, Chico? Não sei o que Não, ele vai comprar um picolé. E tá com uma máquina fotográfica. Bem soltinha. Bem soltinha, a tiracolo. Isso, chamariz, né? Isso, chamariz. Ele dá um picolé pro gurizinho. O gurizinho tá sempre na volta. Tá sempre na volta. Tem um pequeno piá de 10 anos de idade. Tá sempre na volta. Sempre na volta. Ele, pra você, dá. E o guri, pra mim, isso pra você. Aí o guri fica todo feliz. Aí ele pega picolé pra ele. Sai caminhando. Paga o cara, sai caminhando, né? Sai caminhando na rua.
dá 2 passos, risadinha pega. Não, mas risadinha dá aquela olhadinha. Isso, olha ali, eu vou roubar esse velho, eu vou roubar esse velho. Sabe, ele começa... Isso, ele era um psicopata, né, também. Né? Isso, Aí ele passa correndo, pega a câmera e sai correndo, e atravessa a rua. Ele era muito rápido, já tava no mais 100 metros. Já. E aí o Charles Bronson só puxa o cano. Essas 475. Mira, aí o risadinho olha pra trás, dá uma outra risadinha, vira de novo, ele pá! Dá no meio da paleta. Simplesmente ele abre o fato de ser um tiro a quase 2,5 km, o resto é legal. Não, 10 metros, né? O cara é campeão olímpico de tiro. E o que acontece, tipo... Eu tô falando do filme depois, o filme, ele explode, ele ficou um buraco, né? E ele é jogado uns 10 metros à frente, né? E deve ser verdade mesmo, eu acho que um tiro daquilo ali explode uma pessoa, né? Abre aqui. E tal, então até que depois que a polícia chega, ele tá acabado, né? No corpo dele, né? E tal. Mas aí o que acontece? A população inteira, né? Mataram o risadinho, tá feliz. Aquele cara que me roubou ontem, né? Cara, vira uma comoção, né? Eu tô lembrando do casal de judeus, tá, do filme. O velho não fala uma palavra no filme todo. É só a velha que fala. É a velha que fala. Ele só fala assim, ó. Ele só olha e baixa a cabeça. Daí, tipo, acontece, só que daí acontece essa frase, depois, no dia seguinte, os caras... Eles mataram o Risadinha. Eles não poderiam matar o Risadinha. Daí a gangue... Daí o bicho pegou, né? Daí a gangue chegou. Nós vamos vingar o Risadinha. Deu o bandidão lá, que é o... Esqueci, é o Freaker, né? Ele chega... Agora é guerra, né? Daí eles começam a se unir, daí eles começam a usar muita violência, né? Contra os velhinhos. E chamam todo, o gangue de outros todos. Não, primeiro eles começam a assustar as pessoas, né? Ele começa a dar telefonemas anônimos pro poker e tal. E matam a mulher do Emil, daquele cara que era do cara que tinha uma loja de lavanderia, acho que era. Isso, torturam os velhinhos, literalmente, né? Explodem a loja do Martin Balsam. Eles começam a tocar o terror, literalmente, né? Ali começa... E o Charles Bronson não consegue mais fazer, a polícia não faz nada também, né? E eles não sabem mais ou menos o que pode acontecer. Daí até o Martin Balsam realmente fica puta cara. E eles acham uma metralhadora da Segunda Guerra que o cara roubou. Imagina, será que pode sair, né? O cara simplesmente saiu da Segunda Guerra, né? Ele lutou. Ele disse que, o vizinho que tinha morrido, ele tinha pego aquela... Ele tinha... Simplesmente chegou, galera, tô indo embora. Levou uma metralhadora com aquela... Mas eles ficavam. Eu imagino o que aconteceu. No final, com a fuga de Saigon, quando os Estados Unidos saiu com o rabo entre as pernas do Vietnã, foi tão desesperador o jeito de ir embora, o Chico já deve ter visto como especialista em guerra, que os helicópteros chegavam no porta-aviões, as pessoas desembarcavam, eles jogavam os helicópteros no mar. Então, o que ficou de armamento no Vietnã, o que ficou de coisa, o que deve ter tido depois de mercado negro com isso, né, cara? Sim. E mesmo assim, o pessoal que voltava das guerras, tá? Da Segunda Guerra Mundial, da Europa, voltava da Coreia depois, muitas vezes ficavam com equipamento. Eles não davam baixa no quartel. Legal que eles ficavam pra eles não davam baixa, eles não diziam, tem tal instrumento. E munição, eles voltavam, eles ficavam. E munição ela não gasta nunca, assim, 30 anos assim parada. Ela fica. Por isso que falha, né? O Martin Balsam é a primeira. Por isso que elas falham, né? Mas depois elas não falharam mais, né? A pólvora, ela tem... Isso, ela... Mas os caras ficavam com equipamento, ficavam com tipo de exposto de guerra, chamava, né? O meu avô tinha uma Mauser alemã, ele herdou, não sei de onde. Então ele tava 40 anos sem dar tiro com ela. Um dia ele foi dar tiro, plec. Nenhum projeto funcionou. Imagina que sim, né? Isso aí. E daí, obviamente, também que é o nosso amigo, o Freaker, eles foram atrás da namoradinha do Charles, né? E tal, que era promotora, que ela tava a fim de largar tudo, embora. No dia que ela falou que ia embora pra cidade interior, mais calma e tal, quando ele foi buscar mais um pedaço da arma dele, né? Ele deixou o carro numa lomba, né? Ele deu uma porrada nela, o bandido deu uma porrada nela e puxou o freio de mão. E ela foi levando. Mas é incrível que ela já bateu no carro, que ela já explodiu o carro. Os carros mecânicos que os anos 80, tem isso, os anos 80. Como explodia carro, todos os carros explodiam. Não, tinha tanta grana no orçamento pra fazer um filme que os caras não se preocupavam. Os caras assim, esse tipo de efeito especial visual, né? Tá, o ator ganha tanto, os coadjuvantes ganham tanto. Sim. Sobrou muita grana. Cara, vamos explodir os carros. Qualquer filme, explodiu um helicóptero assim,
rodo. Era muita explosão. O filme do Stallone, o que explodia? Não, esse filme da Canon, né? O Canon... que explodia? O helicóptero, só do Rambo tinha 5 a 6 helicópteros explodidos por filme, né? Era dinamite pura, como diria a American Vision, né? Mas daí mais uma companheira do Charles Bronson se vai, né? E a turma tá Mas esquecemos do Van Damme ainda, hein? É que o Van Damme é um pouco depois. 88 começa, 88 ali com o Dragão Branco. Branco, Mesma época né? do Bruce Willis. Que a gente já fez, né? É só uma curiosidade, né? O que vai acontecer depois do filme, né? Acho que a meia hora final praticamente é uma guerra, literalmente uma guerra mesmo. É uma guerra entre a população acuada e bem armada naquele momento contra um monte daí sim que o pessoal chama os motociclistas e tal, de outras gangues ali pra ajudar os caras, quer dizer que os caras estão bem armados, né? E só uma curiosidade, a gente tá falando sobre esse negócio de mortes, né? Eu tava vendo, o Charles Bronson nesse filme, só o Charles Bronson, o Paul Kersey mata 55 pessoas. Poxa. Fizeram essa conta. Na história, em 39 filmes, o Charles Bronson matou 377 pessoas. 55 só nesse filme, né, pra ter ideia. Mas o campeão das mortes em filmes, eu peguei um super interessante uma vez. Como pra matar? Não, o cara que mais matou em filmes. O Dolph Lundgren matou 782 pessoas. Sendo que só no Justiceiro ele matou 103. Mas ele já foi. Hoje já tem passado. Mas já passou o. Porque assim, por exemplo, o Oppenheimer matou 200 mil. Mas ele matou na mão, né? O Stallone, apesar de, por exemplo, o Stallone no Rambo 1 mata um só. Né? O Stallone tem 400 e poucas mortes nas costas. Chega... E ainda sem querer, né? Eu peguei os três brucutus aqui junto com o Charles. O Schwarzenegger matou 536. O Stallone 517, isso aí até 2000 alguma coisa, não vai? Não, já tô atualizado já. E o nosso amigo Chuck Norris tinha matado 455, ou seja, os homens eram dinamite pura mesmo, né? O Charles Bronson que menos matou, dos três. Será que eu sou fã de Comando para Matar? Imagina. Finaliza, ele salva a filha, daí ele tá com a metralhadora aqui. Alissa Milano. Chega a 7ª Cavalaria e o comandante, sobrou alguma coisa para nós? Apenas corpos. O melhor de tudo foi os diálogos, né? Esse é ótimo, né, cara? A Alissa Milano depois virou uma baita de uma mulher, era a filha dele. Sorte que ela sobreviveu ali, porque ela foi esperta e conseguiu abrir o cativeiro dela ali antes de ser morta, né, cara? Mas aí tudo começou por causa da morte do Isadinha, né? Mas daí o que acontece nessa guerra, né? Daí a população armada, daí o Martin Balsam se dá mal, né? Isso, assim, até uma coisa que eu... Cara, os vilões, tá? Já notou uma coisa, o vilão nos filmes não tem muito sentido, né? Não. Os caras matam, estupram. E não é assim pra roubar, não é pra fazer um... Não, eles fazem miséria com as pessoas, aí a pessoa cansa, vai e mata alguém deles. Aí eles ficam, mataram fulano. Mas é quase facção, né? Que eles se acreditam à prova de morte. Intocáveis. Eles se acreditam intocáveis. Qualquer vilão é assim, né? O vilão é ele. O cara mataram fulano. Tu fez o diabo com a pessoa só reagiu. Aí a pessoa fica, agora temos que se vingar. Eles fazem o diabo. Mas tudo bem, tu pode voltar. O Martin Balsam, ele resolve encarar os caras. Daí ele usa essa metralhadora e ela não funciona, né? Por isso que eu digo que a bala não funcionou, né? Só que ele acaba tomando na ruim dos caras, só que os caras não mataram ele, né? Só derrubaram o velho, né? Aquele cara era duro de matar. E tal. Ele era o pai do Bruce Willis. Só que toda essa ladaia, toda essa loucurada acontecendo naquele bar, era tudo tinha a vista grossa da polícia, daquele delegado Shrieker, o careca, que ele chega, Shrieker, ele chega, ele dá liberdade pra coisa, só que ele também quer que a polícia tenha um pouco de mérito no negócio, porque a polícia tá perdendo verbas ali, né? Eles não conseguiam prender ninguém, né, e tal. Mas aí chega um momento que ele chega pro Charles Bronson, né, no final do filme, né? Cara, agora o corvo vai comer, literalmente. Ele vai visitar o cara no hospital, ele poderia ter sido preso ali, né? Só que ele, não, abre a janela, te manda. Então, daí o Martin Balsam também chega, ele foge, né? Daí ele vai ajudar também, né, no final, naquela guerra, né? De Belmont. Só que uma coisa que eu achei muito engraçada, cara, no filme, hoje em dia tem lugares que o Uber não vai na cidade. Isso. Eu gostei disso. Coloquei no filme. Cara, o táxi... Só que chega de boa, né? Os caras vão lá. A promotora foi lá, ele chega 2, 3 vezes, as pessoas... Isso. E, cara, eu tenho lugares que táxi não entrava em Porto Alegre. Não vão. E tal, ali os táxis eram corajosos ali, né, e tal. Imagina naquele lugar ali, meu, tá louco, meu. Não tinha como chegar, né, cara, no lugar. Era sucursal do inferno aquilo ali, meu. É que até
até a coisa, usando o exemplo do Uber que tu falou, Sim. a coisa mudou um pouco a cultura, porque o dono do morro, ele tem a esposa, a mãe, a filha que precisam do Uber. Também, Então o Uber tem livre acesso. No O passado, táxi tem no livre passado era uma acesso. coisa, eles quase não saíam da comunidade, né? Exatamente. Tinha isso aí, Então as pessoas são respeitadas e respeitam. Então existe Sim. esse código. Não estou dizendo que concordo ou não, mas é assim, né? Mas realmente tem lugares que tu não entra. Tu não entra com um carro normal em algumas comunidades de Porto Alegre. Também tem isso, cara. Não tem. Pode ser confundido com policial. Sim, total. e Em Porto tomar Alegre. tiro. Não falando nem do Rio de Janeiro, coisa assim, tal, que é um negócio bizarro. E nesse festival de mortes, que é do final, cara, é tudo que é tipo de arma, é ferramenta, é bastão de beisebol, é um revólver simples, é metralhadora, é lança-chamas, cara. Tem um cara que tá jogando lança-chamas do outro, cara. Não sei se ficar achando tanta arma, né? Tu notou que nesse multimortes o judeu e a mulher dele morrem, né? Eles morrem, Morrem incendiados. Morrem incendiados, Sim, não, eu tô falando todo mas o engraçado, prédio ali. mas o Charles Bronson, o policial que salva ele, que é o Twill, salva ele. O Miguelito, eles andam a céu aberto. Aquilo ali é uma das cenas mais incríveis da história do cinema. Sai caminhando a céu Os caras aberto. com a metralhadora da Segunda Guerra Mundial, ele segurando a munição pro cara, e desce pesado pra rua, né, cara? E o Charles Bronson limpando o terreno, né? Aquilo, essa daí, ou a ponto 50 que o Stallone, nenhum ser humano consegue com... Acho que não tem como. O tranco ele dá, né? O Stallone, ele segura aqui, né? Não tanto que aquelas metralhadoras eram usadas em tripé na Segunda Guerra, né? Era usada em tripé, né? É usada a ponto 50, ela é usada com tripézão. É isso. Com reparo. Não, e deve ser bem presa ali pra... E só em trincheira praticamente era usada, né? Mas não, cara... E um aqui, né? E um aqui como foi. Então, é absurdo, já tem essa metralhadora que ele tá carregando e o amigo dele hispânico ali ele tá carregando. Um matando o outro, motociclistas dando volta. Tem uns caras no segurança que não fazem sério pra nada, só ficam dando volta com a moto, assim, né? Assim, não fazem nada, não se cercar, assim, né, cara? Só pra antes de falar disso, eu tava vendo, falando do Death Wish 2, que é a trilha sonora do Jimmy Page, né? Isso, o Jimmy Page fez. Que ele é vizinho do Mike Winner. Isso. E aí o Mike Winner, não quero fazer um filme com o Charles Bronson, não quer fazer a primeira trilha sonora? Ele que lembrou. Acabou a banda mesmo, sem nada a fazer. E é uma trilha sonora nada a ver, assim, não é? Mas é guitarrada, não é? É meio... Aí o Jimmy Page tá acabando... É bem oitentista mesmo. Ele tinha acabado, né? Então vai fazer uma Ele tá tocando com o The Firm naquela época, eu acho, né? Não, o The Firm é 8. Ele tinha saído do The Firm, então, provavelmente. Não tinha entrado no The Firm. Fechou essas relações. Qual foi o de 85? Esse de 85? Não, tô falando do Death Wish 2, que é a trilha sonora. Do 2. Mas o 3 também? Não é. Tô escrito Jimmy Page. Não. Só vocês usaram retalhos da coisa. Pode ser, mas não é. Mas tá escrito ali na coisa. Muita gente acha, mas não é. Mas tá escrito só se é o Jimmy Page, então, não pode ser. Não, é do 2, Tá, mas tudo bem. Eu também achei, eu fui pesquisar. Por isso que eu falei, me lembrei agora, porque eu fui pesquisar. Não, o 2 um deles eu tinha certeza que é o 2. É o 2, eu fui pesquisar, é só o 2 que ele tá... Só se era restos de pode ser, eles usam botaram o nome, eu acho que era aí, porque o Michael era amigo dele. Chegou o resto do estúdio lá, porque não quiseram gravar com uma nova trilha ainda, né, e tal. Isso acontecia muito naqueles filmes. Que no fundo era um filme era barato entre aspas. E outra curiosidade desse filme, ele foi filmado em Londres também, sabia? Tem locações em Londres, porque tinha o local dos Estados Unidos que era mais barato ir pra Londres gravar, assim, explosões e tal, do que fazer em Nova York, né? E também até a questão de pagar impostos, né? Sim. O Martin Balsam tinha uma loja que arrumava taxímetros de táxi, aquela cena que explode era em Londres, sabe? Bem que bizarro, né? Só que as cenas de ação em planos assim, de distância, tudo foram gravadas em Londres, né? E porque Nova York era mais difícil, né? Mas aí a guerra vai chegando ao nosso ápice, né? Que talvez isso na verdade o filme termina onde ele começa, né? Porque eles vão pro apartamento. Tem uma cena que você se lembra da guerra que tá aqui. Que eles estão atirando, aí acabou a munição dos dois, do Miguelito e do Paul Kersey. Aí o Paul eu preciso buscar mais munição. Só que ele pega, quando tá tirando, já não tá mais usando a metralhadora. Sim. Ele atirou a metralhadora no chão, velho. Sim, jogou no chão. Jogou no chão. Muitos metralhadores foram perdidos naquele filme. Atirou no Imagina chão. só o cara que começou a usar a pistolinha. A guerra, né? A grana que perderam ali. Isso, aí ele voltou pro apartamento,
onde tava o policial. Sim. E aí, e do nada aparece o vilão se materializou ali. Parece que é um vampiro, né? Chegou do Ele nada. apareceu do nada e dá um tiro no policial. Só que não mata, dá um tiro só no ombro do policial. E fica olhando e o cara está no telefone, que o Volker ia pedir o quê pelo telefone? Uma pizza? Não, ele vai ligar, ele vai pedir pra pra ambulância pra buscar. Não, porque ele dá um tiro no Fraker também, né? E o Fraker cai, né? Isso, então o Fraker caça que o Fraker tava com o colete de prova de bala, né? Que ele tinha aprendido com o Charles Bronson, né? Isso, Mas a outra bizarrice... Eu pensei que ele fosse pedir uma pizza. Além dessa metralhadora, o velho, o que era o amigo dele, ele tinha duas, cara. Uma tinha duas, uma funcionava, outra não. Ele roubou duas da Segunda Guerra Mundial, né? É que o Paul Kersey, ele tinha encomendado uma bazuca, né? Sim, é uma bazuca. Com míssil. É bazuca, chama isso bazuca. A gente chama no Brasil de bazuca, mas não sei se é... Lança rojão. Uma bazuca. É bazuca. Eu acho com muito mais bacana com do que dois o nome mísseis, técnico. né? Míssil derruba helicóptero, né? Ele tava atrás da mesinha do telefone. Sim, é normal o cara ter uma bazuca do lado do telefone, assim, né? Se precisar... Cara, essa é a morte. Mas, lembra que no cinema, quando eu vi o filme, a galera bateu palma. É tão exagerado, né? É exagerado, nossa, pessoal... Não, mas o mais engraçado é que o cara parece um Jason, o cara, porque ele tomou os tiros. Daí ele cai... Cara, eu sei muito detalhe porque eu já vi isso umas 200 vezes. Isso, é. Daí ele cai e ele tá morto, a gente acha que ele tá morto, apesar que não tem sangue, né? Ele abre o olho. Aí tem gente que toma facada e não tem sangue também, mas tudo bem. Mas acontece também com os bandidos. Os bandidos do filme. E daí o bandido tava lá no chão, daí a gente... vamos chamar a polícia e tal, o cara arrumando lá o tiro de raspão dele. Só que daí a câmera pega, ele tá tudo quieto, daí a câmera dele... dá a trilha sonora e o cara abre os olhos, parece um zumbi que acordou, assim, isso, né? Levanta, né? E vai pegar ele, daí sim, que daí ele puxa o lança-rojão, bazuca, lança-míssil, só que foi... Tem que contar que ele teve, imagina... Tem que pegar a bazuca, tem que colocar o míssil dentro. Eu acho que já tava, não sei. O mais incrível é que hoje essas guerras sujas que tem no... que aconteceu, essa porcaria que aconteceu na Palestina, hoje é descartável, né? Ela é um tiro só. O cara pega, faz assim, coloca no ombro, a partir de 10 anos de idade, tu... 7 anos, já vai tu bota aguentar direto, no ombro, tu já... Mas tinha aquele filme que a gente aprendeu do Dia de Fúria, né? Que o guri ensina um cara que viu no... sim, isso, né? Isso, o cara viu na televisão, o gurizinho... Né? Ai, eu te mostro aqui, mostra. O guri na bicicleta. O guri morre. Aí ele pega e explode. Não, mas assim, daí agora eu vou dar um mérito pro Kerr. Você pode falar? Não, cara... Tá, olha só. Cara, é muito fura, né? Cara, tudo bem, na época tu não nota, né? Depois tu vai ver o filme várias vezes. Cara, quando o cara explode, tá? Voa pela janela, só cascalho, só... E lá embaixo, a namorada do cara dá um berro. Como se conhecesse o cara. Não sobrou nada, velho. Como é que eu ia conhecer, cara? É só um troço carbonizado, explodido, né? E alguém fala assim, o que foi isso? Que explosão foi essa? Um dos caras falam, os bandidos falam, né? Cara, o filme só tem explosão, só tem coisa e o cara, o que foi isso? Foi outra explosão, filho. Tipo assim, o roteiro meio que, né? Tudo bem. É um filme. É um roteiro, mas é uma homenagem para o cinema brucutu. É o filme Reação, né? 40 anos só fez esse filme, né? 40 anos. E outra coisa que a gente tem que dar um mérito pro Paul Kersey, né? Pro Charles Bronson, que é o seguinte, cara. Nem o Stallone, nem o Schwarzenegger, nem o Chuck Norris fizeram uma morte dessa aí, cara. O cara dá um tiro de bazuca assim, ó, fosse a 4 metros de distância, cara. Porque o Stallone dava assim quando os caras estavam mais longe, assim, né? Explodia, assim. Explodiu o helicóptero do russo, né? Um helicóptero, mas não um cara na tua frente, cara. Simplesmente ele explodiu o prédio junto, praticamente. Imagina só, os coitados dos caras iam querer voltar pra morar lá com em paz. A estrutura do prédio tá toda arruinada por causa que o cara jogou uma bazuca no bagulho, né, cara? Não, mas essa pra mim, essa eu acho que é a cena mais, assim, ó, digamos que representa, assim, a violência. O surrealismo do cinema. E resume a violência dos anos 80, né? E aí o policial... fecha muito bem, é muito engraçado. E o policial olha, acho melhor você ir embora que... Tu simplesmente fez uma merda, né? Vai embora, ele pega
e sai tipo... E fora que ele tinha ganho aquele apartamento pra ele. Não, Isso, mês, ele ficava, porque o cara morreu, não tinha herdeiros, né? Isso, Ele perdeu o apartamento, botou fora o apartamento, né, e tal, né? Ele podia ter mandado o cara ir pra rua pra dar um tiro no cara na rua, né? Daí explodiu. E é bonitinho, foi vestido de madeira, não, tudo, todo né? apartamentinho era bonitinho, cara. O bairro era pesado, mas só que é tudo arrumadinho. Todo mundo tinha bastante livros, né? Isso, Tudo é boneco, assim, é uma decoração bonita, né? Você consegue imaginar o Paul Custer dando um livro? Ah, mas ele era arquiteto, ele era inteligente, cara. Aí que tá, o contraponto é esse. Ele era um personagem pra ser um personagem inteligente, né? Ele era um pacifista, né? Ele é anti-guerra, ele foi na Guerra da Coreia forçado, né, cara? Mas cara, o Desejo de Matar é isso, 3. Só que eu acho que. Tanto é que depois teve o 4 e o 5, né? O 4 é a Operação Crackdown, né? Que também é porrada, ele mata muita gente. Os caras enfiam drogas no meio de peixe. E tal. A primeira vez que eu vi a palavra crack na minha vida foi quando esse filme eu vi no cinema, quando tinha uns 9, 10 anos. Eu falei, por que com 9, 10 anos me levava pro cinema esses filmes, cara? Que eu queria que eu fosse, né? E tal. Fizesse cinema de peso depois de velho. Então, né? Cara, eu vou mandar pra vocês ver. Hoje eu vi Samuel Jackson entra numa loja e é atendido pela atendente. E ela diz, eu sou grato a ti por isso, mas eu sou traumatizado por causa disso. E todas as pessoas da loja, porque meu filho sofreu quando viu Django. Daí ele, vem cá, seus imbecil, que é o tipo de pai e mãe que deixa ver um filme que eu tô atuando. Eu vi esse vídeo. Muito bom, cara. As pessoas tudo cobrando dele que o personagem traumatizou os filhos pra sempre. Total, né, cara? Ninguém mandou, né, cara? Esse tipo de filme não é transado, só que quando instigava a galera, os coroa, que eram nossos pais, os caras gostavam do filme. Mas até assim, aplaudia, mas assim, tipo... Meu pai falava assim, tudo bem, ele olhava assim, ele... mas que mentirada, né? Não, claro, né? Mas só que era fantasia da violência. Risada, né? Era a fantasia da violência, né? E tal. E também vamos combinar, quando a população no fundo é vingativa. Todo mundo no fundo quando tu é assaltado, coisas no fundo tu quer também dar um revide, né? Cara, eu nunca me esqueço de sair do cinema. Não foi um dos primeiros, mas foi. Eu acho que eu já falei pra vocês aqui na Bruxa de Salem, quando a Winona Ryder, a vilã sai incólume. E os inocentes são enforcados, sabe? Então eu pensei, cara, como é que pode um filme terminar assim? Não, cara, o mundo é isso. O mundo não é conto de fadas. Não é conto de fadas, não é Feliz para Sempre, não é o vilão vai pra cadeia. Mas o americano, por muito tempo, ele manteve essa coisa de final feliz, né? Caminhar pro pôr do sol, né? Isso, no fundo, até fazendo uma análise... uma análise profunda no filme. Tá frio. Análise profunda num filme que não tem nada de profundidade, é um final melancólico, na verdade. A vida do Paul quer ser melancólica. É melancólico, ele perdeu tudo, cara. Perdeu tudo. Ele não serve pra nada, não sei. Ele virou uma máquina de guerra no 3º, no 4, 5 e eu acho que fechou bem essa trilogia, porque o 1 é um filme muito legal, que tem aquele lance da nova Hollywood. O 2 é um filme de ação muito bem feito. E o 3 é essa pancadaria dos anos 80, que todo mundo amava, né? Aquela época os brucutus davam nas telas, né? E tá chegando aos 14 graus de temperatura, nós estamos aqui fora gravando. Mas aqui nós somos em outubro, na Zona Sul, aqui na Pullman. Eles sorveram um chopp, quando eles sorveram, o Davi Golim gostava dessa expressão, sorveram um chopp. Isso. Mas eu acho que... Um chopp cremoso. Eu acho que a gente já tá preferindo já prestou nossa homenagem ao Risadinha, né? Que descansa em paz, já tá há 40 anos, já faleceu o Risadinha. Imagina o Risadinha hoje poderia ser o quê? Um pastor e tal, se tivesse vivo. Então, né? Um pastor engraçadinho, né? E tal, teria um programa de televisão e tal. O Risadinha se foi, né? Mas o Charles Bronson também se foi. Em 2002, pneumonia, ele tinha Alzheimer. Já tava ficando complicado. E aí ele pegou a pneumonia e não... Mas foi um ícone, né? Na verdade não dá pra dizer um ícone. Um cara que fez muito filme, muito filme ruim, muito filme bom, muito filme ruim, um outro bom, mas era tudo divertido. Se ele fosse Chuck Norris, a pneumonia pegaria Chuck Norris. Mas era Chuck Norris não pega pneumonia. Mas obviamente, cara, era tipo o filme que eu falei do negócio do meu pai adorava Chuck Norris, o Charles Bronson. É o filme que eles adoravam pegar, ver assim na televisão e dar um filme italiano. Os Bang 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 italiano do Canal 10 era muito bom. Não, mas até ele tá no Era Uma Vez no Oeste, ele é o homem da gaita, o Charles Bronson, né? Isso, que toca a gaitinha do Sérgio Leone, né?
É um clássico, né? Ele tem um filme muito legal dele, não sei se você já viu Lutador de Rua. Já vi? Lutador de Rua, cara, é um filme que eu acho que é a melhor atuação dele e é um filme muito legal. Porque ele era bom de briga mesmo, cara. Ele não era assim, fakezão, né? O cara, e naquela época ele tinha uns, nem 50 anos quando ele fez esse filme do Lutador de Rua. Mas é isso aí então, galera. Vamos fazer um brinde então ao Charles Bronson, ao cinema Brucutu, porque tudo é cinema, né? Tudo se aprende com o cinema, né? Isso é cinema de peso. Isso é cinema de peso, isso aí.